Então, pessoal, com o intuito da gente continuar os estudos sobre as distribuições de probabilidade, então a gente viu aí na última aula, tá, de forma assim um pouquinho mais rápida, sobre a média e sobre a variância e o desvio padrão. A média, como a gente viu, na verdade, ela é a média ponderada, onde a gente pega cada valor da nossa variável aleatória, cada resultado esperado para a variável aleatória, vezes a sua probabilidade. Perfeito? Então, a soma de cada possível resultado para a variável vezes a sua probabilidade dá a média. E, se a gente calcula o desvio em torno da média para cada possibilidade x, eleva ao quadrado e multiplica pela probabilidade de ocorrer x, a gente já calculava, então, a variância. E, como de costume, a gente calculava o desvio padrão, tá, em cima da variância, como? Fazendo a raiz quadrada da variância, perfeito? Então, aqui, o significado tanto da média quanto do desvio padrão é o mesmo, tá? Então, não muda muito. A diferença é que agora a gente está falando em média e desvio padrão para uma possibilidade em um resultado de um experimento aleatório, perfeito? Vamos ver aqui como que isso comporta. Então, ó, considere o experimento aleatório de se jogar uma moeda não viciada 6 vezes sobre uma mesa e observar quantas vezes a face cara aparece para cima. Então, preste atenção que a nossa ideia é jogar a moeda 6 vezes. Se a gente vai jogar a moeda 6 vezes, quais são os possíveis resultados para aparecer cara? O que a gente tem? Ou não aparece nenhuma cara, 0 caras, ou pode aparecer uma cara na 6, 2 caras na 6, 3 caras na 6, 4 na 6, 5 na 6 e 6 na 6. Então, essas são as possibilidades. Então, ele não está perguntando sobre a ordem que essas caras saem, apenas o número de caras que saiu, perfeito? Encontre uma distribuição de probabilidades para a variável aleatória x maiúscula, que é igual ao número de caras, e encontre suas medidas de dispersão, média, desvio padrão. Ó, então, só um detalhe. A gente está falando sobre o exercício, deixa eu pegar aqui, 33, perfeito? 33. Então, o que ele nos deu aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, o que ele nos deu? Que a nossa variável x é um número de caras, perfeito? Então, essa é a nossa variável aleatória. Obviamente, como ela é um número de caras, eu sei direto que ela é uma variável discreta, pois não existe como a gente pegar meia cara ou 2 caras e meia, perfeito? Além disso, o que eu sei do meu experimento? Que eu irei lançar no máximo 6 vezes a moeda. Então, perfeito? Então, se eu vou lançar a moeda no máximo 6 vezes, os resultados possíveis, x minúsculos, deverão pertencer a qual conjunto? Ao conjunto de nenhuma cara, uma cara, 2 caras, 3 caras, 4, 5 ou 6 caras, perfeito? Então, os únicos resultados possíveis para x são esses. Tranquilos? Agora é o seguinte, pensem comigo. Se eu vou lançar a moeda no máximo 6 vezes, tá? O que eu sei? Para cada lançamento, existem 2 possibilidades. Ou sai cara ou sai coroa. Perfeito? Então, o total de maneiras diferentes, então o total de possibilidades que a gente tem no lançamento de uma moeda, e aí, obviamente, eu espero que vocês interpretem isso como sendo o espaço amostral S, será dado por... Gente, olha o que eu tenho. Eu tenho todas as possibilidades. Se para cada lançamento eu tenho 2 possibilidades, é só você pensar o seguinte. O que eu tenho? No primeiro lançamento, 2 possibilidades. No segundo lançamento, 2. No terceiro, 2. No quarto, 2. No quinto, 2. E por fim, no sexto, 2. Ou seja, 2 elevado a 6, ou seja, 64 possibilidades. Então, existem 64 possibilidades no total de saírem, tá? Ou de você jogar a moeda 6 vezes. Nesses resultados tem somente cara, cara com coroa, nenhuma cara e por aí vai. Então, todos os resultados estão aqui dentro, perfeito? Tá. Feito isso, agora vamos analisar especificamente as caras, perfeito? Então, vamos supor que queiramos o x quando ele vale 0. Ou seja, a gente não quer nenhuma cara.
Tá? Então, qual é a probabilidade de acontecer nenhuma cara? A primeira coisa que eu preciso, então, calcular é o seguinte. A gente sabe que probabilidade é o número do evento. Aí, nesse caso, o evento aqui é o quê? É x é igual a zero. Ou seja, a gente não tem nenhuma cara, perfeito? Dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral, perfeito? Tá. Então, a gente tem que aqui embaixo é 64. E quantas são as maneiras de não aparecer nenhuma cara? Perfeito? Gente, isso aqui a gente pode fazer com combinação simples, pois, como a ordem não importa das caras, o que eu tenho? Eu tenho 6 moedas, perfeito? Eu vou lançar 6 moedas, e dessas 6 moedas, o que eu quero é obter 0 caras, perfeito? Então, eu vou combinar 0 caras em 6 moedas que eu lançar, perfeito? Calculando isso aqui, a gente chega em 1 sobre 64. Se eu voltar aqui no material, ó, 1 sobre 64, 0,0156, perfeito? Então, a probabilidade associada ao resultado da variável aleatória x igual a 0 é 1 sobre 64. Tá? Para x igual a 1, olha o que a gente vai ter. A probabilidade de sair x igual a 1 será, então, o número de possibilidades do seu evento, x igual a 1, dividido pelo número total de possibilidades, ou a frequência total. Tá? Então, aqui a gente tem 64. E em cima é a mesma ideia. Eu tenho 6 moedas. E dessas 6 moedas, eu quero combiná-las em uma cara. Eu quero apenas uma cara. Perfeito? Utilizando a fórmula para a combinação simples, isso aqui vão ser 6 em 64. Perfeito? 6 em 64, aqui, ó. 6,64. Então, aproximadamente 0,0938. Se vocês continuarem esse mesmo esquema, fazendo as combinações agora para 2, para 3, para 4, para 5 e para 6, o que vocês vão obter são todas essas probabilidades do lado de cá. Perfeito? Então, a probabilidade associada a sair 2 caras, 0,2344. A probabilidade ao sair 3 caras, 20,64 ou 0,3125. Perfeito? E se vocês repararem bem, a partir daqui, ou seja, para a quarta, quinta e sexta cara, o que a gente tem aqui, essas probabilidades são iguais às anteriores. Perfeito? O que faz essa distribuição aqui ser simétrica, como o gráfico aqui mostra isso. Perfeito? É uma distribuição simétrica. Tranquilo? Tá. Agora, para o cálculo da média, o que a gente precisa fazer, então? A gente precisa pegar o resultado do meu experimento aleatório, que nesse caso é o número de caras, e multiplicar por sua probabilidade. Ou seja, então o que eu preciso fazer? 0 vezes 0,0156, dá 0. 1 vezes 0,0938, que dá 0,0938. 2 vezes 15 sobre 64. 15 sobre 64 é 30 sobre 64, ou seja, 0,4688. 3 vezes 0,3125, 0,9375. 4 vezes 0,2344, 0,9375. 5 vezes 0,0938, 0,4688. E por fim, 6 vezes 0,0156 vai dar 0,0938. Perfeito? Então, essas daqui são as multiplicações. Resultado da variável aleatória vezes sua probabilidade. Quando a gente somar tudo, a gente vai ter a média. Conclusão. No lançamento de uma moeda 6 vezes, eu espero que, em média, saiam quantas caras? 3 caras. Que é o óbvio, pois a probabilidade de sair cara é meio, 50%. Perfeito? Então, essa é a média. Então, eu espero que, em média, em um lançamento de 6 moedas, saiam 3 caras. Tranquilo? E o desvio padrão, como é que a gente vai fazer? Então, o que a gente faz com o desvio padrão? Pega o desvio da média. Então, a gente pega a variável aleatória e tira da média. E eleva ao quadrado. Então, 0 menos 3 ao quadrado, 9. 1 menos 3 menos 2 ao quadrado, 4. 2 menos 3, 1 ao quadrado, 1. E a gente faz isso sucessivamente. Chegou aqui ao final, o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar a probabilidade vezes o desvio da média ao quadrado. Então, os resultados que estão aqui na frente. Somou tudo, a gente vai ter a variância dos dados. Ou seja, então eu espero que em média saiam 3 caras em um lançamento de 6 moedas com uma variância de 1,5 caras ao quadrado. O problema é esse caras ao quadrado. Isso não é uma unidade. Então a gente tira a raiz quadrada
tá? E obtemos 1,2247. Então, o que a gente espera? Que saia, em média, 3 caras com um desvio padrão de 1,22 ou 23 aproximadamente de caras. Tranquilo? Então, o desvio padrão ele vai medir a variabilidade do seu resultado em torno da média. Aqui eu faço um gráfico, tá? Em forma de histograma para essa distribuição. Então, a gente tem a distribuição dela aqui, perfeito? E aqui dentro eu criei aquele intervalo que a gente já fez bastante, que alguém chama de intervalo a menos da média. Aqui está menos 2, gente, mas isso aqui foi um erro, tá? Quando eu criei a imagem, mas é menos 1. Então, aqui eu estou fazendo um desvio a 1, eu estou fazendo aqui o intervalo a menos 1 desvio padrão da média. Então, menos 1 para baixo, menos 1 para cima. Perfeito? Então, você tem esse intervalo aqui. Tá? Então, lembre-se que aqui a gente tem que ter aproximadamente 68% dos dados. Tá? E acontece que se você somar aqui, você vai ver que você vai obter uma coisa próxima de 68%. Então, faz isso. Pega isso, subtrai isso, vocês vão achar o intervalo de baixo. Pega isso, soma isso, vocês vão achar o intervalo de cima. Conta aqui dentro das suas possibilidades quantas estão dentro desse intervalo. Divide pelo total. Você vai ver que vai dar cerca de 68%. Tranquilo? Então, essa é a primeira aplicação. Vamos ver uma segunda aplicação da média e como ela é utilizada. 2 projetos novos de produto devem ser comparados baseando-se no potencial de retorno. O setor de comercialização, ou seja, o setor de marketing, sente que o retorno do projeto A pode ser previsto bem acuradamente como sendo de 3 milhões. Vamos parar aqui. A gente então vai ter vários projetos aqui, tá? Nesse caso, 2. O projeto A, ele falou que ele é previsto bem acuradamente, ou seja, você tem certeza que se você usar o projeto A, o seu retorno é de 3 milhões. Ou seja, o resultado da variável aleatória A é 3 milhões. Tá? E isso com uma probabilidade de 100%. Perfeito? Então, vamos começar aqui o exercício 34, fazendo o seguinte. Ó. Exercício 34. Vamos chamar de x, tá? A variável aleatória, que é quando a gente utilizar o projeto A. Tá? Utilização do projeto A. Perfeito? O que a gente sabe pelo exercício? Que a probabilidade de o resultado desse experimento ser de 3 milhões, aqui está em milhões, é de 100%, ou seja, 1. Porque ele te falou, ele foi calculado bem acuradamente. Então, se você utilizar o A, você tem um resultado de 3 milhões. Então, o resultado em utilizar o projeto A, quando ele for 3, é de 100%. Então, não há outro resultado a não ser 3 milhões quando você utilizar o A. Perfeito? O potencial de retorno do projeto B é mais difícil de se estimar. O setor de comercialização conclui que há uma probabilidade de 0,3 de que o retorno do projeto B seja de 7 milhões. Mas há uma probabilidade de 0,7 de que o retorno seja de 2 milhões. Ou seja, então vamos aqui, ó. Se a gente chama de Y, tá? A utilização do projeto B, então o que você vai ter? 2 probabilidades. Primeiro, a probabilidade do seu projeto Y te resultar em 2 milhões é de 0,7%. Enquanto que a probabilidade dele te resultar em 7 milhões é de 0,3. Perfeito? Ó, então, 0,3 de probabilidade de o retorno ser 7 milhões, mais uma probabilidade de 0,7 do retorno ser 2 milhões. Ah, então, está aqui, ó, ser 2 milhões, 0,7, ser 7 milhões, 0,3. Então, o que ele te pergunta? Qual projeto o marketing deverá aprovar com base nas estatísticas de probabilidade? Ou seja, o que você quer? Você quer, utilizando esses seus dados aqui, determinar qual dos 2 projetos você deve utilizar. Aí aqui, gente, vamos utilizar a lógica da esperança. Se eu tenho uma variação em probabilidade, eu posso utilizar a esperança para responder: eu espero que eu receba tanto. Perfeito? Então, ó, utilizando a esperança matemática,
podemos dizer que para o projeto A, então o que a gente tem? Qual é a média, Mi, ou esperança do projeto A? E aí lembrando que o projeto A aqui, ó, é a variável x. Então, qual é a esperança matemática da minha variável aleatória x? Feito? Vou até pegar aqui, ó. Lembrem-se da esperança matemática, tá? É a multiplicação do x vezes o p de x. Essa notação aqui, ó, desculpa, aqui não é chaves, não, é parênteses, tá? Então, é uma notação que a gente também pode escrever. Esperança da variável aleatória x, viu? Então, a gente vai somar todas as possibilidades para x vezes a sua probabilidade. Porém, a variável x ela só tem uma única possibilidade, que é valer 3 milhões. Então, eu vou fazer 3 vezes 1, 100%. Ou seja, qual que é a minha esperança? 3 milhões. É aquilo que eu falei para vocês. É óbvio que vocês vão tirar 3 milhões, perfeito? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para o projeto B, perfeito? Então, para o projeto B, a esperança não vai ser da variável x+, vai ser da variável y, pois é ela que eu chamei de opção do projeto B. E vamos ver quanto a gente espera receber com ele. Tá. Então, o que a gente espera? A gente vai pegar o resultado vezes a probabilidade. Então, o que a gente vai ter? Quando o resultado for 2, a sua probabilidade é de 0,7. Mas, quando o resultado for 7, a sua probabilidade é de 0,3. Então, vezes 0,3. Se vocês pegarem isso daqui e calcularem, vai dar aproximadamente 3,5. Perfeito? Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Existe, tá? Então, uma esperança. O que eu espero? Eu espero que se eu utilizar o projeto B, ao terminar de executar, a esperança que eu tenho é que com ele eu consiga adquirir aproximadamente 3,5 milhões. Como o resultado da esperança do projeto B é maior, vamos até colocar aqui, ó, mid A, mid B. Como a esperança do projeto B é maior do que do projeto A, você poderia então ser guiado só pela média a falar. Então tá, vamos utilizar o projeto B. O problema é que vamos analisar a variabilidade desses resultados para verificar então com mais certeza qual que a gente utiliza, perfeito? Então, ó, como mid A é menor que mid B, poderíamos ser direcionados a responder que deveríamos utilizar o projeto B. Porém, vamos analisar a variabilidade dos dados. Tá, vou responder direto. Qual é a variabilidade, então, sigma, do projeto A? Gente, você só tem uma única probabilidade, um único resultado. Esse único resultado vale 1. Conclusão, a sua variância ou o seu desvio padrão tem que ser 0, perfeito? Porque não há mais dados para variar, tranquilo? Agora, o sigma do B já não vai ser a mesma coisa não, perfeito? Então vamos calcular aqui, eu já vou fazer direto o desvio padrão. Então, raiz do somatório dos desvios da média ao quadrado vezes a sua probabilidade. Então, vamos aqui, ó, desvio da média. Então, a gente pega o resultado, 2, tira da média, 3,5, eleva ao quadrado, multiplica por sua probabilidade, 0,7. Mais esse mesmo esquema aqui. Só que agora aqui não é 2, é 7, e aqui é 3. Perfeito? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aproximadamente, né? Então, vamos calcular 2,29 milhões, porque eu já estou fazendo o desvio padrão. Ou seja, se você utilizar para o projeto B, tá? Se você utilizar o projeto B, você espera ter em média 3,5 milhões de resultado, porém com uma variabilidade de 2,29 milhões. Gente, se vocês repararem bem, somente a variabilidade do projeto B já é, tá, quase o resultado que você ganharia certo no projeto 3. Ou seja, você pode ganhar isso aqui para mais ou para menos. Tá? Mas qual dos dois você deve utilizar? Se você basear a resposta só na média, você vai responder o B. Porém, gente, olhando para uma variabilidade desse tamanho, ele já é quase o resultado que você espera no projeto A. Portanto, levando em consideração então a variabilidade, nós deveremos usar qual projeto? O projeto B.
Perfeito? Então, essa é outra utilização da esperança matemática. Tá? Até o próximo.